Senhor presidente, senhor relator, eminentes convidados. Senhor presidente, nos últimos dias, aliás, eu creio que nos últimos 6 meses, o que temos ouvido é constantemente a base do governo, a zaga do governo, dizer que não houve crime, que não tem tipificação, que é um processo injusto e até evoluíram para dizer que o processo não é um processo legítimo e que é um golpe. Então, eu queria deixar um primeiro tema aqui para os convidados, porque como tem sido que nem pingo d'água dito que não houve crime, eu queria fazer a pergunta: houve crime? Qual o crime e qual a tipificação dele? Outra pergunta que faço também é o seguinte: o ministro da AGU teve na última sexta-feira aqui e disse que o projeto PLN5 ele teria convalidado a emissão dos decretos emitidos pela Presidência da República. Ele também disse que a iniciativa do processo de impeachment teria tido desvio, que houve desvio de finalidade pela iniciativa do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, porque teria sido feito por vingança. Bom, posteriormente também aquele processo de impeachment foi avaliado pela Câmara. Então eu queria perguntar se vocês entendem que na mesma lógica que houve convalidação dos decretos, se supostamente houvesse desvio de finalidade, se houve convalidação de ato supostamente ilegal da parte do presidente. Uma segunda questão: o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, admitiu a denúncia tão somente em relação aos crimes de responsabilidade praticados pela presidente no ano de 2015. Todavia, as mal disfarçadas e ilícitas operações de créditos confabuladas pela presidente em 2014 continuaram a surtir efeito no exercício de 2015, uma vez que o governo somente quitou seu débito com os bancos públicos em dezembro do ano passado, ou seja, durante todo o primeiro ano do segundo mandato, a presidente experimentou os efeitos das pedaladas iniciadas em 2014. Prosaicamente falando, nesses casos, a presidente pedalou em 2014, mas continuou no embalo em 2015. Diante desse quadro, indago a Vossas Senhorias se não seria essa uma típica hipótese de crime permanente que se protrai no tempo a permitir o exame por esse Senado Federal? E uma terceira, eu gostaria de fazer até coloca aqui para o doutor Fábio Medina, à luz do artigo 131 da Constituição Federal e do artigo 21 da Lei Orgânica da AGU. Eu levantei esse assunto na última reunião, mas ele não foi resolvido, vamos dizer assim. Eu gostaria de perguntar o seguinte: se não seria ilegal a assessoria jurídica que a AGU vem prestando aos senadores da base do governo por meio da produção e fornecimento de material específico para a instrução dos parlamentares, como já denunciado pela imprensa e outros meios de comunicação? Porque aqui a gente vê os assessores, tanto gente do governo quanto da AGU aqui dentro dessa comissão, numa confusão entre o público e o privado, e eu gostaria que Vossa Senhoria pudesse falar nisso. Tem nada de privado nisso. No mais, senhor presidente, eu creio que uma das funções, um dos objetivos dessa comissão é justamente não deixar que paire nenhuma dúvida na cabeça da nossa população, da sociedade, porque até agora o governo não enfrentou a questão, simplesmente se reduz a defesa a dizer não houve crime. Eu até disse na última reunião aqui, nós estamos diante de um crime, todos os especialistas dizem que é crime, e o governo simplesmente diz, não é crime. As operações de créditos com bancos sob sua tutela não é crime.
A emissão de decretos sem nutrir as condições não é crime. E é por isso que eu fiz essa pergunta. Porque eu cheguei a dizer, nós estamos diante de um bicho que mia, que bebe leite, que come rato. Todo mundo diz que é gato, mas o governo vem e diz que é cachorro. Gostaria que vossas senhorias pudessem, da forma mais, como é que eu digo, com menos juridiquês possível, dizer para o nosso povo que assiste e que se irrita até com essa negativa geral por parte do governo. Muito obrigado. Qual dos senhores quer responder essa pergunta? Tem algumas que são dele. Considerações, senador José Medeiros. Eu vou me ater às questões aqui que são mais voltadas aos aspectos de direito financeiro, que são aquelas que eu tenho condições de dar alguma contribuição. Com relação à parte da sua primeira pergunta e à última, existe uma insistência da acusada de informar que não houve crime, mas a existência de crime ou não é justamente o que vai ser apurado ao longo desse processo. Não faz sentido essa afirmação, porque houve uma denúncia na qual foram descritos fatos e indicados os dispositivos que caracterizam aqueles fatos como crimes. Nesse caso específico, inclusive, aparentemente, os fatos sequer são controvertidos. Os fatos ocorreram e não são negados. Existe uma divergência com relação à tipificação. Saber se esses fatos se tipificam nas condutas. E é isso que está sendo discutido e é isso que está sendo apurado. O fato de ser crime ou não ser crime é o que vai ser decidido afinal. Mas, por enquanto, o que existe é uma descrição de fatos que preenchem todos os requisitos para tipificarem as condutas que foram apontadas como crime de responsabilidade. De resto, é uma questão de apurar e verificar se há essa tipificação, subsunção do fato à norma. As duas condutas envolvem fatos relacionados a questões financeiras e uma delas, sobre as quais o senhor fez a primeira pergunta, refere-se a uma eventual não tipificação da primeira acusação, que refere-se aos decretos ilegais, pelo fato de que, ao final do exercício, houve modificação da meta. A tipificação da conduta foi realizar operação de crédito sem autorização legal, ou uma redação próxima a essa. Desculpa, perdão. Editar decretos. Qual é o dos decretos? Qual é a tipificação mesmo? Não, é a de autorizar decretos sem autorização legal. A primeira conduta lá. Na primeira acusação, que relaciona-se aos decretos ilegais, o que nós temos é a existência de uma lei orçamentária, que é um ato do Executivo aprovado pelo Legislativo e que é para ser cumprido da forma como foi aprovada. Mas a execução orçamentária, dada a necessária flexibilidade do orçamento, permite que o Poder Legislativo dê uma pré-autorização para ser alterado o orçamento. Conclua, doutor Zé Maurício, por favor. Essa pré-autorização foi dada nos termos do artigo 4º, que previu a possibilidade do Poder Executivo, sem pedir ao Congresso, editar decretos, mas limitado ao cumprimento da meta de superávit, que na época da edição dos decretos era uma meta de superávit vigente prevista na LDO de 66 bilhões. E é essa que tem que ser levada em consideração. À véspera de terminar o ano, essa meta foi modificada, mas, do meu modo de ver, isso não deve ser e não pode ser aceito por critérios de interpretação como ato que convalide o ato realizado na época em que a meta vigente e a autorização vigente era para
ser feita a autorização, desde que é cumprida a meta de 66 bilhões, que comprovadamente não estava sendo cumprida. Portanto, foi uma autorização, foi um decreto feito em desacordo com a autorização legal que tipifica a primeira conduta na qual ela foi acusada do artigo 10, inciso 4. Com a palavra, o doutor Fábio Medina, 3 minutos. Vossa Excelência dispõe. Senador José Medeiros, agradeço o questionamento, eminente senador José Medeiros. Em relação à tipicidade, eu só volto a considerar esse aspecto, que o tipo é aberto. Então, houve má gestão pública da presidente, e é esse o aspecto que tem que se considerar. A presidente tem uma gestão temerária e é isso que está considerado aí no Tribunal de Contas da União. Essa tipicidade vem sendo debatida e não cabe aqui revolver todo esse debate que está sendo travado perante o Congresso Nacional já à exaustão. Cabe aos senhores avaliar soberanamente se há ou não elementos. Nesta primeira etapa, os senhores têm que considerar apenas indícios. Os senhores não devem se deter sobre o exaurimento da análise neste campo. O exaurimento se dará no processo subsequente. Apenas relembro isso. O exaurimento da fase e das teses eximentes quanto ao elemento subjetivo e excludentes que estão sendo manejadas pela defesa, elas se dão na fase subsequente do processo. Normalmente não se dão nesta etapa procedimental em que se atém ainda a requisitos puramente formais. Quanto ao desvio de finalidade, quando se trata de instância puramente política, ele não é analisado da mesma forma em que ocorre no âmbito do direito administrativo. Por quê? Porque os senhores aqui trafegam por um âmbito em que os senhores se posicionam em polos opostos. Os senhores estão em partidos políticos opostos. Então, muitas vezes, os senhores em polos opostos são adversários políticos. Se nós tratarmos o desvio de finalidade com esse rigor jurídico que está pretendendo a defesa, nós vamos acabar com a política. Então, é uma tese, eu diria assim, do ponto de vista jurídico, ela beira a teratologia, porque ela acaba com a política. Se nós considerarmos que a inimizade, o adversário não pode desencadear um determinado procedimento contra outro, porque ele tem um polo adverso, ele está em polo oposto no âmbito político, então ele acaba com a política, porque os senhores, no âmbito político, os senhores muitas vezes se posicionam como adversários. Quanto à questão da AGU, eu quero relembrar que há fundadas dúvidas sobre a possibilidade jurídica do advogado-geral da União estar atuando nesse processo. Não porque o advogado-geral da União ou os advogados da União não possam defender agentes públicos. Não porque um ente público não possa até patrocinar advogados para a defesa de agentes políticos acusados por ilícitos funcionais em razão das suas funções. Mas é que tem que estar presente o interesse público. E isso, a própria instrução 13 da Consultoria Geral da União, que está baixada por este governo federal, foi de 2015, ela torna necessário o requisito do interesse público. Então, o governo deveria comprovar o interesse público nessas manobras das pedaladas fiscais e desses decretos sem número como política de Estado, para legitimar o advogado-geral da União neste processo de impeachment. Ou seja, as pedaladas fiscais e os decretos sem número deveriam constituir um instrumento de política de Estado para legitimar o advogado-geral da União neste processo. Vejam, senhores, vejam, excelências, que o advogado-geral da União está mobilizado neste processo e ele deixa, com certeza, outros processos, inclusive este bilionário processo ou multibilionário processo que envolve as dívidas dos Estados, e que está aí no Supremo Tribunal Federal, talvez quase sem assistência da União, porque ele ficou mobilizado exclusivamente aqui na defesa pessoal da presidente da República. O caso Collor teve defesa de um advogado privado. Então, é um questionamento apenas legítimo, eu não vou me posicionar, mas apenas dizer o seguinte:
toda a categoria dos advogados públicos federais do Brasil, isso é quase inédito, eu digo, procuradores federais, advogados da União, emitiram uma nota criticando a advogado-geral da União quanto à tese do golpe, que é um assinte às instituições da República, dos poderes do Estado, é uma ofensa às instituições e ao seu posicionamento como praticamente um criminalista particular da presidente da República. Então, nós temos que refletir se é esse tipo de perfil que nós queremos para um advogado-geral da União, que ele seja um advogado do governante ou se ele deve ser um advogado de Estado, um advogado da União. Se efetivamente, eu acho que é uma reflexão muito pertinente que o senador José Medeiros propôs aqui para que pudéssemos meditar. Muito obrigado. Na condição de escrita, passo a palavra. Tempo para falar os 3 minutos também? Tá bom. Doutor Júlio quer falar 1 minuto aqui. Quero cumprimentar o senador José Medeiros pelos seus questionamentos muito pertinentes e queria, em 1 minuto, falar sobre a questão da convalidação retroativa da meta alterada no fim do exercício. Ao meu ver, é evidente que a alteração da meta não retroage para efeito nenhum. A meta é passível de alteração para efeitos futuros. A meta é o instrumento de condicionamento da execução orçamentária. Então, durante cada bimestre, eu vou contingenciando e vou gastando de acordo com a meta. Se em algum momento eu identifico que, por questões macroeconômicas, será impossível cumprir a meta, eu proponho ao Congresso Nacional uma alteração da meta, tenho que aguardar o Congresso Nacional me autorizar a me comportar de maneira diferente, de acordo com a nova meta, e esta meta só vai poder produzir efeitos para o condicionamento futuro do governo a partir do momento que ela é aprovada. Então, a vocação normal de qualquer norma jurídica é produzir efeitos para o futuro. Uma convalidação teria que ser expressa do Congresso Nacional. Agora, se isso acontecesse, seria o aniquilamento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Significaria dizer, o governo pode fazer tudo o que quiser, gastar como quiser, sem meta, ignorar a meta fica pro forma na lei orçamentária, no anexo de metas fiscais, e no final do ano eu mando lá, 31 de dezembro, não a meta, mas aí o resultado. Desnatura o Instituto na sua natureza mesmo, de ser um elemento de condicionamento para a administração pública, para os atos futuros. Não tem função de retroagir. As outras questões foram já bem comentadas pelos participantes da mesa. Eu peço licença para encerrar. Muito obrigado. Na condição de inscrita... Eu tenho minha réplica, senhor presidente. Não gastou a réplica, não gastou. Foi 5? Não gastou a réplica, senador José Medeiros. Senadora Vanessa, quer me cortar minha réplica aqui. Mas... Doutor Fábio Medina, eu levantei essa questão, até porque, Vossa Senhoria muito bem colocou, e eu creio que fica de forma pedagógica, porque esse processo de impeachment, com certeza, também vai servir para que a gente possa nortear vários ordenamentos daqui para adiante. No julgamento da liminar da dívida dos estados, por exemplo, o advogado-geral da União não compareceu justamente porque estava envolvido com esse processo aqui. Então, é justamente esse juízo de valor que precisamos fazer. Qual que é mais importante? A defesa da pessoa física da presidente da República ou os interesses do Estado, que, ao meu ver, no caso da União, seria muito mais interessante para a União. E lembrando que o ex-presidente Collor, quem fez a defesa dele foi o Nabor Bulhões, um advogado popular, embora na época não tivesse a AGU conforme nos modos de hoje. Mas, para finalizar, já indo para o final, senhor presidente, eu gostaria também de, na minha réplica, se possível, na tréplica, vocês deixarem, vossas senhorias deixarem bem claro para o nosso público que nos assiste nesse momento, porque o governo fez aqui uma confusão o tempo inteiro, de que, olha, a meta é anual, essa meta é anual, vossas senhorias já tocaram no assunto, mas gostaria que deixasse bem claro. Qual a peça que deve ser consultada para certificar-se o cumprimento da meta? O balanço anual, trimestral, bimestral?
qual que é o norte para que essa questão seja definida. E, terminando, senhor presidente, também foi levantado aqui, desde o início desse processo, de que nós, aqui no Senado, estamos adstritos a observar as contas de 2015, mas que isso estaria prejudicado porque não tem um parecer do Tribunal de Contas da União. E aí eu queria que vocês também comentassem se o Senado está prejudicado a avaliação de 2015, porque o parecer da Tribunal de Contas não veio sobre as contas de 2015 ainda. E aí eu acho que ficou bem claro no depoimento de vocês aqui o seguinte: há indícios, tem base legal e o processo é legítimo, principalmente quando falou-se sobre a questão do aceite pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do processo de impeachment. Muito obrigado. Tréplica de 2 minutos para um dos convidados. Senador, o momento da verificação da meta é um momento para fins de verificação da legalidade e constitucionalidade do decreto de crédito suplementar, é o momento da edição do decreto. A meta ela tem que ser verificada a cada bimestre pelo governo para editar um decreto de programação financeira e, eventualmente, se necessário, de contingenciamento. E, nesse momento, é preciso verificar o comportamento de receitas e despesas e a trajetória dessas despesas e receitas para o atingimento da meta. O decreto que pretende suplementar algum crédito tem que ter um anexo fazendo a demonstração de que aquele decreto é compatível com o cumprimento da meta. O que o governo passou a fazer é fazer uma demonstração de compatibilidade do decreto, não com a meta vigente, mas com a meta futura e incerta. Não se sabe se a meta vai ser autorizada pelo Congresso, pode não ser. Então, não há nenhum fundamento jurídico para se aceitar que este decreto possa ser admitido com base numa meta futura e incerta. Não se sabe se ela vai ser sequer aprovada. Sobre TCU 2015, o que caracteriza a ilegalidade, a inconstitucionalidade e, a juízo de Vossas Excelências, o crime de responsabilidade, não é o pronunciamento do TCU sobre o fato, é a conduta em si. É a prática do fato e a sua colisão com as normas de regência. Então, imagine que a Presidente da República cometesse um crime de responsabilidade contra as leis orçamentárias em janeiro de um ano. Olha, ela só vai prestar contas em abril do ano seguinte. O tribunal vai julgar isso em junho do ano seguinte e as contas do Congresso poderão ser julgadas em algum momento, sem prazo definido. Então, é imaginar que o TCU é que a fala do TCU é que constitui o crime, seria deixar impune condutas cometidas em frontal violação à Constituição e à Lei de Responsabilidade Fiscal. E não há, em nenhum momento, nem na Lei de Responsabilidade Fiscal, na Lei dos Crimes de Responsabilidade, nenhuma condicionante de que os crimes contra as leis orçamentárias seja precedido de um parecer, de uma análise do Tribunal de Contas da União. Então, o que configura o crime é a conduta e a sua colisão com a norma. Conclua, por favor. Concluindo, doutor, sobre o parecer do deputado Eduardo Cunha. Esta análise que ela foi feita, foi um despacho feito com desvio de finalidade, isto é uma postulação daqueles que estão se colocando contra o processo. Não há prova disso, não há evidência material de que ele fez isso por um ato de vingança. Dizem também que ele não admitiu a denúncia toda porque ele teria, de alguma forma, interesse em limitar a denúncia. Então, se houve desvio de finalidade em admitir uma parte, não houve desvio de finalidade em recusar a outra parte, e se isso for usado como um critério para admitir, pode ser utilizado também para ampliar o escopo do processo. Então, na verdade, isso é uma questão irrelevante e meramente retórica
na discussão desse processo, porque não há nenhuma evidência material de que a conduta dele tenha sido determinada por um motivo psicológico, ou de se defender ou de se vingar da presidente da República. Essa é a minha visão. Muito obrigado. Na condição de inscrita,